paz, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa manhã que o Senhor nos entregou, esse frio que está fazendo. Hoje estamos mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é dia de número 142. Hoje nós vamos de 1 Crônicas, capítulo 16 ao 18. E o Evangelho de João, capítulo 7, do 28 ao 53. Então vamos lá para mais uma leitura. Espero que você esteja munido aí da sua Bíblia e da disposição e do seu entendimento, para que você possa abrir seus ouvidos espirituais e compreender aí um pouco mais do que o Senhor tem para falar conosco. Vamos orar? Então me acompanha aí, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Deus, porque estamos vivos, estamos enxergando, estamos respirando. Isso já é uma dádiva. Isso é a sua graça, o seu amor imensurável por nós. O Senhor nos permitiu mais uma vez estar aqui e nos permitiu mais uma vez estarmos juntos neste momento para poder entender a sua palavra, compreender mais sobre o teu evangelho. O Senhor vem falar conosco aí nesse instante mais uma vez. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, só para recapitular aí, você que esteve conosco anteriormente, nós passamos aí o capítulo de número 13, 14, 15. Vimos que a arca ficou um período lá na casa de Obed-edom e que lá ela prosperou. Depois, ela é encaminhada para ser levada para Jerusalém, que é o texto de hoje. Hoje a gente vai ver a importância da adoração, como que ela é importante aí na história, né, de toda Israel, mais do que na história, né? É algo que une o povo a Deus. O Senhor quer ser adorado, né? E a arca é um símbolo da presença de Deus, a arca da aliança. E o rei Davi, ele vai transferir ela agora para a cidade santa de Jerusalém. Transferindo a arca para Jerusalém, essa vai também levar junto com a arca aí todo mundo, né? Todos os líderes, sacerdotes, os levitas, todo mundo aí vai celebrar essa arca, né? Esse símbolo sagrado. Ela que era mantida antes num local, vamos colocar assim, inadequado, né? Ela estava no tabernáculo, mas agora que ela tinha uma casa, ela tinha o templo, né? Em Jerusalém, ela deveria ser honrada e honrada devidamente. Então, Davi aí com sua alegria, né, com gratidão, ele vai liderar aí uma cerimônia glamurosa aí, grandiosa, com hinos, com ação de graças, com cânticos, com instrumentos. Enfim, a gente tem aí o Salmo de número 96, que ele retrata aí essa alegria do povo, que mostra como que eles estavam felizes aí com essa transferência da arca, né? Ela indo agora para o seu lugar, um lugar correto, o templo. Mas a gente também vai ver aí essa questão do louvor, né? Muito importante
para o povo de Israel, para a fé, para nós também como cristãos. Louvor é uma maneira da gente orar também, quando nós estamos abatidos, nós estamos tristes. O louvor, ele é uma maneira de a gente buscar também a presença de Deus, trazer a conexão espiritual, né, entre Deus. Vamos acompanhar então? Hoje eu tô com uma Bíblia diferente. Tava fazendo pela linguagem dos dias de hoje. Hoje eu já estou com uma versão revisada e corrigida de João Ferreira de Almeida. Capítulo de número 16 vai dizer assim: a preparação para a chegada da Arca da Aliança. Trazendo, pois, a Arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Então, voltando, o templo ainda não estava pronto, mas agora ela tinha um local específico para ela estar, tá? Dentro da cidade de Jerusalém. Me adiantei aqui, tá bom? O templo não estava pronto. Quem construiu o templo foi Salomão, tá? Então a gente vai ver aí em 2 Samuel. Mas agora ela estava sendo transferida para a cidade de Jerusalém. E aí, acabando Davi de oferecer ali, ele tinha armado uma tenda para oferecer sacrifícios e holocaustos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Deixa eu só lembrar você aqui que era necessário sempre fazer um sacrifício quando o povo ia adorar a Deus, porque a gente não tinha ainda o sacrifício, o nosso cordeiro que tinha pecado do mundo, que era Jesus, não ainda havia passado, né? Então a gente, para poder ter acesso a Deus, era necessário fazer sacrifícios e aí holocaustos para que o Senhor recebesse a nossa adoração e para também a expiação dos pecados de cada um. E aí eles tiveram um momento ali de comunhão, né? Um pão, uma carne, um vinho, e todos ali começaram ali a ação de graças e o cântico de Davi, né? Que a gente tem aí o Salmo 96, agradecendo por isso. Verso 4. A arca é trazida aí para a casa de Obed-edom, para a tenda preparada por Davi. Olha só. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, o Seramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, o Jeiel, e alaúdes, e com harpas, e Asaf, se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia, Jaziel, os sacerdotes estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Então, o salmo diz assim, um pedaço, né? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força,
Buscai a sua face continuamente. Lembrai-nos das suas maravilhas, que tem feitos dos seus prodígios e dos desígnios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez em Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Senão vós, em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor com toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus, majestade e resplendor, adiante dele força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor a beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não abale. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos do teu louvor. Espera aí só um pouquinho. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Espera aí. Agora foi. O Deus de Israel. 36, né? De século em século. E todo o povo disse Amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais, a Obed-edom com seus irmãos, 78, e a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar do holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde. Isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum,
e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos, para os que os faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, e cada um para sua casa, e tornou Davi a abençoar a sua casa. Então a gente viu aí do verso 8 até o 36, o salmo de Davi aí, louvando ao Senhor, as maravilhas, exaltando aí as nações, adorando com louvor, reconhecendo a grandeza de Deus, finalizando aí com muita alegria, né? Ele fala: alegrem-se, jubilarão, enfim, né? Ele muito feliz ali, salmodiando. E aí no finalzinho ele vai encerrar a cerimônia, né? Nomeando os sacerdotes para estar ali diante da arca, servindo ali. E depois o povo vai retornar às suas devidas casas. Capítulo aí de número 17, Davi, ele vai edificar agora sim um templo diante do Senhor. Ele tem esse desejo de edificar, melhor dizendo, né? Só que o Senhor não vai permitir. Você que leu com a gente aí o livro de Samuel, você lembra que o Senhor repreende porque Davi tinha sangue sobre suas mãos. Davi, para poder conquistar aí, fazer a nação de Israel uma nação grande, né, com territórios. Ele havia conquistado muitos povos e a conquista era por meio de batalhas. Então as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Davi, ele deseja edificar o templo, mas o Senhor não vai permitir, devido às mãos dele estarem manchadas de sangue. No sentido figurado, né? Não tinha nada manchado, mas ele acabou matando muitas pessoas para que ele pudesse chegar ali, primeiramente defendendo a Israel, quando Saul ainda era rei, e depois no seu próprio reinado. Então vamos lá, para você vai ver aí a promessa que o Senhor vai fazer em relação à construção. Vai prometer que ele vai sim, Davi vai querer estabelecer um local específico, permanente, que aí na cidade de Jerusalém, o templo ao Senhor, porque afinal de contas Davi tinha palácio, tinha casa. Mas e Deus? Deus não tinha casa, não tinha morada. E aí ele vai estabelecer Jerusalém como a capital da cidade. Trouxe a Arca da Aliança aí com muita alegria, com celebração. E ela que estava numa tenda agora, ela que estava numa tenda e ele morando num palácio. Então ele queria que ela também tivesse uma casa, um palácio, um templo, né? Algo muito bonito e magnífico, assim como era o seu palácio, né? Um templo com o nome correto. E aí o profeta Natan, que é o sacerdote que vai estar com ele nesse período, né? Vai dizer aí que não vai ser ele que vai fazer, e sim o seu filho. A promessa, ela vai permanecer na sua linhagem, porém, não será construído por ele. Mas o seu trono estará estabelecido sobre a descendência de Davi, sobre a tribo, né, de Davi. Tribo de Judá. Vamos ver a promessa aí. Verso 17, capítulo 17 aí. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, está no templo, né? Mas era feito de cortinas mesmo, de vigas, né? De madeira.
Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Qual que é o desejo, então, do seu coração, então, Davi? Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, primeiro dizendo, faça, veio mais uma vez dizendo para Natã, vai, verso 4, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morarei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, por todo Israel, porventura falei. Alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei, que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das malhadas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. Era assim, apacentava as ovelhas de seu pai, né? Tem uma música também do Ludmila Ferber que fala isso, né? Te tirei de trás das malhadas. Te constituí aí por servo, por filho. Estive contigo por toda parte, por onde fostes, verso 8. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome, sob o nome de grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como a princípio faziam, né, com eles. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Então, que você terá um templo, né, para si. É o profeta Natã falando com Davi. Há de ser que quando fores cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então, não vai ser você, vai ser a sua semente, o seu descendente. O seu trono estará estabelecido, pode ficar tranquilo. Porém, não será você. Eu faço para você essa promessa. Porém, não será você que vai fazer a construção. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Saul, né? Fala de Saul. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino, para sempre o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Então, Natã fala para ele essa promessa de Deus e ele vai receber com toda humildade aí essa promessa. Ele vai entender que não é ele que vai fazer, é o seu filho, mas que o Senhor terá uma casa, e ele meio que também fica mais tranquilo em saber que o trono estará ali ainda com a sua descendência. E aí ele ora. Davi vai orar, verso 16. Louvai e abençoai a Deus. Por isso, olha só. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco os teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e provaste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus.
Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo, Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas as grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações diante do teu povo, e remiste do Egito, e tomaste o teu povo de Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fostes por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da tua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que ele edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste a este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Então, ele reconhece aí a grandeza de Deus, ele pede para que essa promessa aí venha a ser cumprida na vida dele, e ele confirma que a presença do Senhor vai estar aí na casa dele perpetuamente, né? Ele afirma que ele vai fazer isso. Capítulo de número 18. Por isso que só tem uma. Em Judá só tem uma tribo, né? Não, só tem uma dinastia. Realmente foi cumprida, né? Capítulo de número 18, a gente vai ver aí as diversas vitórias de Davi, as conquistas que ele fez, né? Como eu falei para você, aqui Crônicas é um resuminho. Se você quiser acompanhar com mais detalhes, você volta e vai lá em 1ª e 2ª Samuel. Então aqui você vai ver essas conquistas militares e cada um aí dos seus servos aí, não é servos, né, mas cada um dos seus homens que estiveram com ele aí nas batalhas aí, ajudando na expansão do território de Israel. Vai dizer assim: e depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus, os abateu, tomou Agate, os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas. E os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, o rei de Zoba, segundo Amate, indo ele estabelecer aí os seus domínios. Aliado aí, Zoba. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, né? Falou que ele trouxe presentes. 20.000 homens de pé, e Davi já terou todos os cavalos de carro, porém reservou deles 100 cavalos.
E vieram os sírios também de Damasco a ajudar a Hadadezer, o rei de Zoba. Porém, dos sírios também feriu Davi 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios também ficaram servos de Davi, trazendo presentes aí, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, o rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, o rei de Zoba, mandou pelo filho de Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado por Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra com Tou, uma cidade, né? Então a gente viu que ele derrotou os filisteus, ele derrotou aí a Moabe, ele vai derrotar aí o rei Hadadezer, aí o rei vai derrotar Hadadezer e o rei de Zoba. Continua dizendo assim, ó, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, aos quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, lhe trouxera de todas as mais nações, dos Edonitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon e dos filhos de Amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 Edonitas no vale de Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os Edonitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Eliúde, era chanceler. E Zadok, filho de Ataúde, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereneus e espeleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Então, ele vai receber aí, falou sobre os tributos, né, que ele recebeu aí das nações que eles subjugavam ali, né, Moabe, Amon, o rei de Amaleque, enfim, muitos ali. E aí a gente finaliza o livro de 1 Crônicas hoje e vamos agora para o Evangelho de João, capítulo de número 7, finalizar aí do 18, do 28 até o 53. Você que acompanhou a gente aí o comecinho do Evangelho de João, nós falamos sobre muitos os que rejeitaram aí a Jesus, né? Na verdade, os próprios irmãos de Jesus não acreditaram que ele poderia ser o Cristo, que ele poderia ser o Messias, né? Mas ele permanecia ali ensinando a palavra de Deus. Muitos não creram nele, sim. Porém, ele ensinava lá no templo, nos tabernáculos, e havia muitos que ouviam, muitos acompanhavam aí a Jesus. A gente está agora no 28, deixa eu ver aqui, 7:28. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é estes os que procuram matar? Não é esses quem os romanos estão procurando?
né? E realmente era ele, né, que estava sendo procurado. Mas 26 diz: Ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Vocês têm noção de quem vocês estão falando? Todavia, bem sabemos de onde este é, e por eles conhecerem de onde era a naturalidade de Jesus, de onde ele veio, de onde ele nasceu, quem ele era, com quem cresceu, quem eram os pais, eles não acreditavam. Verso 28 diz assim: Clamava, pois, Jesus no templo, ensinava e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Eu vim por conta do Pai, o Pai me enviou. Ele fala por mim, mas eu reconheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a hora. Eles temiam toda aquela renovação, né, de diferença do que se era pregado nas sinagogas, né, essa restauração de vida, esse viver aí pelo amor, esse estabelecer o reino de fato, e ainda não era chegada a hora. Então, acompanhavam sempre as ministrações dele, mas não o prendiam ainda de fato. Verso 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Por quê? Porque eles não acreditavam que este era o Cristo. Assim como João, que pregava aí as boas novas, eles acreditavam que Jesus era também aí mais um destes que falava do amor, falava do evangelho de arrependimento. Porém, ainda não achavam que ele era o Cristo. Por quê? Porque eles questionavam saber de quem ele era, saber de onde ele era, conhecer aí, Senhor, conhecer aí de onde ele era. Deixa eu ver, os fariseus, verso 32, ouviam que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então as multidões, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Vem, pois, uma pergunta: o Cristo da Galileia?
Então eles ainda rejeitavam com preconceito, eles ainda rejeitavam essa possibilidade dele ser o Cristo, dele ser o Messias. Verso 42 fala assim, ó: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E alguns deles, 44, e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro a ouvir ou ter conhecimento do que faz? Responderam ele e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a tua casa. Então, os fariseus, aí incomodados com tudo que estava acontecendo, todas as afirmações de Jesus, eles ainda tentavam ali modificar, contorcer, né, de alguma forma, o que ele falava, ou pelo menos confundir a cabeça de quem estava ouvindo, né? Ah, como assim? Ele está dizendo que é o Messias? Ele está dizendo que vai retornar? Retornar para onde? Né? E ele estava dizendo retornar para o Pai, retornar para Deus Pai, né? Que ele morreria, né? Ele viria e cumpriria. E houve um que foi a favor dele, né? Nicodemos, que a gente viu aquela passagem que ele fala que pode um homem nascer de novo, né? Com Nicodemos. E aqui ele fala no 37 que dele fluirão rios de água viva, da palavra, vai ter entendimento, vai compreender essa palavra, vai fluir sobre a vida de vocês. Essa palavra qual eu estou falando, ela vai ir sobre vocês e no interior, e vocês vão beber dessa palavra e vocês jamais terão sede, né? Vocês vão alcançar aí o entendimento necessário. Mas ainda tinha o Espírito Santo para descer e finalizar aí essa questão. Mais para frente a gente vai ver isso só lá em Atos 2, para eles poderem receber de fato, crer realmente. Então por isso ainda essa dúvida, por isso ainda essa sede de ouvir, mas ainda essa falta de compreensão, sem o Espírito Santo ainda ficava ali uma interrogação, né, com eles. E o povo ficava dividido entre Jesus e os fariseus e os sacerdotes. Ah, esse homem é o profeta? Esse homem é Cristo? Ah, mas esse homem vem da Galileia, né? Ninguém fala igual ele, mas ele está julgando a lei, ele está condenando a lei, ou ele está dizendo para a gente servir a lei? Então, a gente vê aí Nicodemos, eles vêm com esse argumento: ah, não tem ninguém dos sacerdotes que foi a favor dele. E aí Nicodemos abertamente se posiciona: não, eu sou a favor dele. Eu entendo aí o que ele fez, o que ele falou, né? Lá na frente a gente vai ver mais o que vai acontecer com Nicodemos. Mas o Nicodemos também vai ficar parado aí no posicionamento. Muitas das profecias do Antigo Testamento,
vão ser cumpridas aí sobre a vida de Jesus. Inclusive, o profeta Ezequiel e Isaías, eles vão declarar que ele é a água viva e ele vai repetir isso aqui, né? A gente vai ter o derramamento do Espírito Santo mais à frente, lá em Atos 2. O profeta Miqueias, ele disse que ele viria da linhagem, o questionamento ali dele ser da linhagem de Davi, mas sim, ele pertencia à linhagem de Davi. As pessoas questionavam, mas ele pertencia sim à linhagem de Davi. O Messias veio da linhagem de Davi e a rejeição aí do Messias também foi anunciada pelo profeta Isaías, já era algo de se esperar. E tudo isso aí cumpriu-se as escrituras em Jesus. E é isso aí. Finalizamos então aí hoje o dia de número 142. Amém? E até a próxima e aguardo você.